de novo, né? Essa semana a gente se viu muito, né? E eu tô muito feliz com isso, tá? Muito mesmo. Olha só, hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 8, tá? Nós já revisamos muitos conteúdos da nossa atividade diagnóstica. Então, hoje nós vamos estar dando continuação ao nosso capítulo 8, tá certo? Aqui na disciplina de Geografia, tá bom? Que fala lá sobre o trabalho, tá certo? Então, nós vamos estar conversando mais um pouco. Nós já havíamos, né, iniciado os estudos desse capítulo, e agora nós vamos estar dando continuidade a ele, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Continua comigo, tá? E vamos embora estudar. Beijo! Olá, terceiro ano, estou aqui mais uma aula para vocês, né? Então vamos lá, hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 8, né? O ser humano e o trabalho. Nós já iniciamos esse capítulo, só que Tia Sam iniciou ele usando o módulo, tá? Hoje Tia Sam vai estar usando a plataforma para vocês, tá bom? Então na plataforma esse capítulo tá lá na rota 8, o ser humano e o trabalho, a partir da página 236, tá certo, gente? Então, olhando aí essa imagem, né, que é a abertura do capítulo, nós vemos um delicioso suco de laranja, né? E aí nós vimos que essas imagens aí, elas foram colocadas propositalmente, né, para fazer a gente pensar, né, um pouco sobre esse alimento que chega às nossas mesas, né? Vamos para a página seguinte para olharmos mais detalhadamente o que é que essas imagens podem nos transmitir de conhecimento? Vamos nessa. Então, olha aí, pessoal. Nós temos a imagem aí, né, das laranjas dentro de uma fábrica, né? Temos a presença do suco de laranja engarrafado, a presença da fruta e, finalmente, o suco já disposto em um copo para que a gente possa tomá-lo, né? E aí, a plataforma pergunta qual é a relação entre as imagens. Se nós olharmos direitinho, gente, é uma sequência, certo? A relação de sequência que há entre elas. A gente tem a colheita da fruta, que é levada para essa localidade aqui, para as fábricas. Lá ela é trabalhada, lá ela é passada por um processo. Esse processo faz com que as frutas se transformem num suco que será engarrafado. Depois de engarrafado, esse suco chega até as nossas mesas para o consumo. Tá certo, pessoal? Então, é essa relação, né, de evolução, vamos dizer assim, se Tia Sam pode usar essa palavra para vocês entenderem, né? Ou melhor, vamos trocar a palavra de processo, né? A fruta passa por um processo, ela se transforma no suco. Esse suco ele passa a ser vendido nos supermercados, a gente compra e faz, né, experimenta, toma, faz uso dele nas nossas residências, ok? A próxima pergunta é o seguinte: em sua opinião, quais profissionais se envolvem com as paisagens da plantação? Gente, tem muitos profissionais, né? Tem aqueles que plantam, tem os que colhem, tem os que dirigem os tratorezinhos, né, na colheita para trazer o que foi retirado, né, das plantações para levar para as fábricas, inclusive, né? Tem os engenheiros agrônomos. Tem um monte de gente que é envolvida nesse processo da plantação. Para quê? Para que a fruta, no caso aí da laranja, seja de boa qualidade, que não dê bicho, que ela possa ser colhida de uma forma que a maior parte dessa colheita seja aproveitada sem desperdícios, né? E que o sabor da fruta seja um sabor bom para o consumo, certo? Próxima pergunta. Em quais profissionais se envolveram com quais profissionais se envolveram com a paisagem da indústria? Lá na indústria nós vamos ter os profissionais que são responsáveis, né, por manusear as máquinas, né, as máquinas industriais que vão transformar as frutinhas no suco, os profissionais que são responsáveis pela qualidade, né, os profissionais que são responsáveis pelo recurso humano, que é quem vê a forma como os outros profissionais estão trabalhando dentro da empresa, se está de forma segura, se não está, né? Enfim, cada parte desse processo de produção do suco de laranja na garrafinha, ele tem
né, todo esse processo tem pessoas envolvidas, e não são poucas pessoas, são muitas, e pessoas que são qualificadas para isso, ok, pessoal? Na página seguinte, pessoal, a gente tem aí, ó, lê as informações e descreva o que fazem os profissionais registrados nas fotos. Então, nós estamos vendo aí nessa primeira imagem, né, que nós temos um agricultores, né, colhendo laranja em plantações, né. Essa plantação aí está no município do Ubarana, no estado de São Paulo, né. E o primeiro item diz o seguinte: trabalho é toda atividade humana de produzir alguma coisa, como a criação de objetos, o cultivo e a extração de produtos da natureza, e a prestação de um serviço, a criação de uma obra de arte, entre outros. Então, gente, trabalho é tudo aquilo que envolve, né, a participação do homem, certo? E ele pode ser remunerado ou não. Existem trabalhos que são os trabalhos, como é que a gente diz? Que não recebe dinheiro por isso, que são os trabalhos voluntários, que você lembrou o nome. São trabalhos voluntários, geralmente são trabalhos de ONGs, de lugares que ajudam pessoas mais humildes. Normalmente essas pessoas que trabalham nesses locais, né, não recebem nenhum valor, nenhum dinheiro por esse tipo de trabalho. Elas vão servir, elas vão atuar naquelas áreas porque elas desejam fazer isso. E tem o trabalho de remuneração, assalariado, né? Que no caso, essas pessoas aqui, esses agricultores, devem receber um salário, né, pelo trabalho que eles estão exercendo aí nessa lavoura, tá certo? O segundo item diz o seguinte: é por meio do trabalho que o ser humano produz roupa, comida, aparelhos eletrônicos, casas, veículos, enfim, tudo que utiliza em seu dia a dia. Nada, gente, é feito sem que haja a presença do trabalho humano. Por exemplo, nessa foto aqui, nessa imagem, a gente está vendo um rapaz operando uma máquina, né, em uma indústria, né? Nesse caso aí é uma indústria, desculpe, pessoal, nesse caso aí é uma indústria de suco no município de Uraí, no estado do Paraná, tá certo? Então, para que a máquina possa funcionar, é preciso que tenha um trabalhador, um ser humano, que seja capacitado para isso, para poder manusear corretamente essa máquina. Tá certo? Terceiro ponto diz o seguinte: para que chegue pronto à mesa de alguém, um produto simples, como uma garrafa de suco de laranja industrializado, exige o trabalho de vários profissionais que exercem funções ou tarefas distintas. E aí o exemplo nessa foto aí é de uma moça, de uma motorista, né? De uma motorista de um caminhão, como vocês estão vendo aí, né? E ela está transportando os produtos, tá certo? Provavelmente levando para o local onde ele vai ser colocado à venda, tá? O processo de produção desses sucos envolve os responsáveis pelo cultivo da laranja nas lavouras, vários grupos de trabalhadores nas indústrias que separam as laranjas da melhor qualidade, coordenam a extração do suco nas máquinas e providenciam engarrafamento. Também é necessário que grupos de motoristas levem as laranjas colhidas até as indústrias e depois o suco engarrafado até o mercado. E aí nós temos outros exemplos de profissionais, no caso aí são funcionários, né, de um supermercado, colocando os produtos nas prateleiras, nas gôndolas, né? Aí esse supermercado é no município do Rio de Janeiro. Olha só o tanto de gente que está envolvida, né, nesse processo para fazer com que a garrafinha de suco de laranja chegue às nossas casas, hein? Quinto, diz assim: nos mercados, outras equipes de profissionais colocam os preços nas embalagens. Também organizam este e outros produtos nas prateleiras para que as pessoas possam escolhê-los e comprá-los, de acordo com as suas necessidades ou preferências. E aqui nós temos a imagem de um cliente escolhendo o seu produto, lendo o rótulo, vendo o preço, né? E por fim, em alguns casos, para executar um trabalho, é preciso ter uma formação específica. E aí, gente, quando ele fala de uma formação específica, é quando a gente estuda para ser um profissional daquela área. Por exemplo, um médico, para ele chegar lá no hospital e estar atendendo as pessoas, fazendo cirurgias,
passando remedinhos, ele teve que passar por uma formação específica, ou seja, ele foi para a universidade, ele estudou para aquilo ali, para poder se tornar um profissional qualificado para aquela área. E não só os médicos passam por essas formações específicas. Nós, professores, passamos, né? Os administradores de empresa, os enfermeiros, que mais, pessoal? Os agrônomos, tá certo? Advogados, juízes, inúmeras profissões que hoje nós temos aí atuando em várias áreas, são vamos dizer assim, formadas, né, por profissionais que fizeram a universidade e se especializaram naquele tipo de trabalho, certo? E aí ele continua dizendo que essa formação específica pode ser adquirida de forma rápida ou exigir mais tempo de estudo e prática, certo, pessoal? Este é o caso do engenheiro agrônomo, que coordena o plantio para o agricultor, analisando as sementes e o solo, cuja formação é em agronomia. Então, o engenheiro agrônomo, ele estudou no curso de agronomia, para ele poder saber coordenar um plantio, analisar as sementes, o solo e saber se o que for plantado ali naquele solo vai ser algo de qualidade, tá certo? Outros exemplos ele traz aí, professor, fisioterapeuta, advogado, médico, arquiteto, farmacêutico, né? Entre os outros exemplos que Tia Sam já mostrou para vocês. E a gente tem a imagem, né, de um engenheiro agrônomo em um laboratório, analisando uma sementezinha que provavelmente vai ser colocada, plantada, né, pela sua qualidade, né, em algum local, né, em alguma fazenda, para se transformar em produtos que nós iremos posteriormente consumir. Não é legal, gente? Esse processo todo que os produtos passam para chegar à nossa mesa? Muito interessante, né, pessoal? E aí, na página seguinte, para concluirmos, né, a aula de hoje, a gente tem essa imagem que eu achei tão legal, gente, que são de muitas pessoas, de muitos profissionais, né, que exercem profissões aí pelo mundo afora, né, e que cada um deles, como bem diz aqui a legenda, tem o seu valor. E aqui nós temos um profissional da área da saúde, uma profissional da área de tecnologia, outro profissional da área da saúde, aqui provavelmente um médico, aqui um enfermeiro, né? Nós temos aqui alguém que deve trabalhar na área de metalúrgica, alguma coisa aqui. Olha o professor aqui atrás, né? Então, um administrador, um engenheiro, então, advogado, olha só. E outros inúmeros profissionais que auxiliam, né? Para que a população, para que a comunidade, né, possa estar em perfeito funcionamento, né? Então, por mais simples que seja, gente, o trabalho de alguém, todos os trabalhadores têm sua importância, né, nesse processo produtivo, de que faz parte e deve ser respeitado e valorizado por todo mundo. Isso é muito legal e muito importante. E também, gente, ele pede, né, a plataforma pede para a gente descrever as profissões que você conhece e a formação necessária para exercê-las. Aí vocês poderiam pensar assim: qual é a profissão do meu papai? Qual é a profissão da minha mamãe, né? Foi preciso que eles passassem por uma universidade para poder ser o profissional que ele é hoje? No caso de Tia Sam, os filhos de Tia Sam sabem que eu sou professora, né? E provavelmente eles já pensaram que a mãezinha deles, né, passou por uma universidade. Tia Sam fez uma universidade, passou 4 anos estudando, se capacitando para ser professora, para se tornar Tia Sam, né? Então eu tive que fazer uma formação, sim, ir para uma universidade para poder exercer a minha profissão, né? E eu acredito que o papai e a mamãe de vocês também. E por fim, quais outros produtos você conhece que passam por uma longa cadeia de produção, como o suco de laranja? Tem
muitos, né, gente? Tem o biscoito recheado que vocês gostam, que passa por esse processo. A pipoca também passa, né? A pipoca que vocês gostam de consumir no lanchinho. E aí vem muitos, o presunto, o queijo, o leite, né? O achocolatado. Todos esses produtos, ou seja, a grande parte dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia passa por esse processo, né, gigantesco, né, de produção, por essa cadeia de produção até chegar às nossas mesas. Legal esse conteúdo, né, pessoal? Pois é, Tia Sam vai parar esse conteúdo por aqui, tá bom? Vou colocar aí um videozinho para vocês no final, como sempre, para fixação de conteúdo, e tem lá a atividade para vocês fazerem na agenda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. A bateria da Tia Sam tá acabando, ainda bem que a aula terminou. Um beijo enorme para vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hoje ela veio ter essa experiência, né, filha? Porque ela tá preocupada com a alimentação, em ter uma alimentação saudável todo dia. Pensei que plantava semente, aí ela ia crescendo aos poucos. A gente está num mundo muito conectado, que informações ruins, elas fluem de forma muito rápida, então a gente tem que dar a consciência certa do que a gente está fazendo, né? Principalmente para vocês entenderem como foi produzido, da forma que foi produzido, as pessoas que foram envolvidas. Então, trazer isso aqui mais para perto, eu achei muito bacana o projeto, de verdade. É muito importante que as pessoas vão começar a dar valor para isso, né? Então, acho que muitas pessoas não têm noção, né, do que passa, assim, o alimento. Então, acho que é bom para meio que uma conscientização, né? Eu não tinha nem ideia, ainda mais o tempo que leva, né, pro plantio e tudo mais, bem legal. E além de ser interessante você saber de onde vem, é importante para a saúde também. Cada etapa do cultivo requer uma atenção especial e tecnologia específica. E a Bayer não entra só com os recursos para isso. Ela também faz toda a parte de informação ao produtor, para que ele saiba exatamente como usar cada tecnologia e inovação adotadas nesse processo. Exatamente, eu diria que primordial, e seria impossível hoje haver agricultura, citricultura sem essa tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela suporta bem a rastreabilidade do produto, controle de qualidade, isso está totalmente a ver com sustentabilidade, né? Coisas que às vezes passa despercebido para a gente e a gente às vezes também não tem esse conhecimento, né? É uma questão de ética, né? Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que saber tudo possível sobre essa coisa. Nada melhor do que você ter consciência de tudo que acontece e envolve um processo complexo como esse, para que você também possa compartilhar essas informações e viver de uma maneira mais saudável e com acesso à alimentação. Numa realidade que a gente está vivendo de população crescente, recursos cada vez mais escassos. Diminuir um pouco esse desperdício, destruição, enfim, tudo mais que a gente tem hoje em dia. Como ele falou, tem muita gente no mundo, né? Então a gente precisa fazer com que as coisas elas acelerem para realmente conseguir servir a todos, né? Então eu acho que o importante não é não só comer ou não comer, mas discutir como todo esse processo é feito, né? Agora que você já sabe o caminho que o alimento faz do campo até a sua mesa e toda a tecnologia e inovação envolvida nesse processo, que tal a gente comemorar um pouco mais o Dia Mundial da Alimentação? Saúde! Feliz Dia Mundial da Alimentação! Um feliz Dia Mundial da Alimentação. Saúde a todos. Um feliz Dia Mundial da Alimentação. Feliz Dia Mundial da Alimentação. Vamos comer. Feliz Dia Mundial da Alimentação. Você também, Vicente.